Olá, meu querido irmão, minha querida irmã na fé. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra em Salmos 19, versículos 12 até o versículo 14. Vamos ler juntos. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Esse é um salmo escrito por Davi, como indica no hebraico, no primeiro versículo. Para nós, aparece um título em português, que no hebraico, na verdade, corresponde ao começo do primeiro versículo, que diz quem escreveu e qual foi a ocasião para quem é destinado. Nesse caso, nós temos o título nos indicando que é um salmo de Davi. E ele entrega para o mestre de música para que as pessoas cantassem no templo essa música. Não apenas Davi, mas toda a comunidade cantasse essa música. Então, temos aqui 3 verdades para destacar nesse trecho dessa música que Davi escreve, nessa oração. O primeiro, pecado não precisa ser intencional. Nós vemos aqui no versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Existe pecado involuntário? Você já ouviu falar sobre isso? Sim, existe. Nós podemos perceber em Levítico, capítulo 4, versículo 13, que não apenas existe pecado não intencional, um pecado involuntário, como também ele é grave aos olhos de Deus. Pecado é uma ofensa, pecado é grave por natureza, e Deus considera também uma grande ofensa um pecado involuntário. Então lá em Levítico capítulo 4, versículo 13, nós vemos: se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Apesar de Deus mudar a forma de ele lidar com o seu povo, o seu caráter sempre é o mesmo. E aquilo que Deus odiava antes, ele continua achando repugnante hoje. Se Deus já odiava o pecado não intencional antes, ele continua achando ruim hoje também. E não só ruim, como grave, como algo sério. Nós temos a consciência posta por Deus em nós, por natureza. Quando nós nascemos, nós temos essa consciência. E a consciência nada mais é do que uma cópia da lei de Deus em nossas mentes. Mas a consciência não dá a última palavra. Porque nós podemos ter uma consciência leve e mesmo assim termos culpa. Nós podemos ter uma consciência leve e mesmo assim estarmos com pendências. Deus vê muito mais claramente do que a consciência humana. Mesmo quando nós não enxergamos nossas falhas, Deus consegue enxergar nossos pecados e a palavra dele nos mostra os nossos pecados, dizendo aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então nossa consciência nos ajuda sim, mas ela não dá a palavra final. Deus e a sua palavra sim dão a palavra final. Quanto maior for a nossa reflexão sobre os nossos pecados, mais nós conseguiremos reconhecer os pecados na nossa vida. E talvez pareça que a nossa vida está ficando cheia de pecado porque a gente está refletindo mais sobre eles. Mas na verdade eles já estavam lá. A única diferença é que agora nós estamos aprendendo a reconhecer nossos pecados. Quanto mais nós nos dedicarmos a examinarmos o nosso coração, a percebermos se nós temos pecado, então mais facilmente nós vamos reconhecer
a podridão que existe no nosso coração e o quanto nós ainda precisamos mudar. O segundo ensinamento que nós vemos nesse texto é que nós devemos clamar por domínio próprio. Tem um pedido de proteção aí que o salmista faz. O salmista fala no versículo 13: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Existe um pedido de proteção que é justamente o pedido para ser guardado por Deus. E esse pedido é um pedido assumindo a dependência humana, a fraqueza humana. É um pedido sabendo que o ser humano não é capaz de se livrar do pecado sozinho. É um problema que exige a ajuda de Deus. E na verdade toda a nossa vida, em todos os aspectos, depende do auxílio de Deus para que nós consigamos simplesmente viver. Até o ar que nós respiramos não é nosso, mas vem de Deus. Outra verdade dentro desse aspecto, ainda no versículo 13, é que a luta contra o pecado é uma luta de domínios. Ou é o domínio alheio, o domínio de outra pessoa ou outra coisa, nesse caso o domínio do pecado, ou então o domínio próprio. E essa é a grande chave da questão. Nós podemos tomar, por exemplo, o caso de Caim. Isso se encontra lá em Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A verdade é que o ser humano, pecador, manchado pelo pecado, tem um potencial muito grande para a maldade. Com isso eu não quero dizer que o ser humano pratica o pecado da pior forma que ele consegue, mas eu quero dizer que o ser humano tem esse potencial de estragar as coisas. O ser humano tem esse potencial de corromper as coisas, porque ele mesmo já está corrompido pelo pecado. Todos nós temos esse potencial para o mal e devemos fazer assim como o salmista, pedir que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos livre do mal, que Deus nos guarde do pecado. Terceiro ensinamento que esse trecho nos traz é que Deus é a nossa rocha e o nosso resgatador. Versículo 14: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. A raiz dos pecados intencionais e não intencionais é cortada aqui, quando ele fala sobre as palavras da boca e a meditação do coração. Se nós conseguimos controlar a nossa língua, aquilo que nós falamos, e se nós conseguimos controlar aquilo que nós pensamos e remoemos, aquilo que nós acabamos depois tornando desejos e planos, se nós conseguirmos controlar a nossa boca e a nossa mente, a nossa prática será pura, o nosso comportamento será santo. As nossas bocas irão falar palavras que curam, palavras agradáveis, palavras que edificam, palavras que trazem vida, palavras que apontam para Deus, palavras que falam sobre o Evangelho. As nossas atitudes serão atitudes agradáveis a Deus. Aqui eu gostaria de dar uma ênfase maior sobre aquilo que o salmista fala de Deus, chamando de minha rocha e meu resgatador. Primeiro, minha rocha. Em Deus podemos experimentar estabilidade. Quando chama Deus de rocha, está falando que ele pode pisar em um chão sólido, que é um chão firme, que ele não vai pisar em falso, que ele não precisa temer que o chão pode ceder, quebrar e ele afundar ou, enfim, tropeçar. É um chão firme e sólido. Chamar de Deus de rocha, após falar que ninguém pode discernir os próprios defeitos,
é justamente ali um contraste direto. Primeiro, o salmista diz que ele não consegue discernir suas próprias falhas, seus defeitos pecaminosos, e depois ele diz que Deus é a sua rocha. Ou seja, Deus é a firmeza em meio à instabilidade. Deus é a convicção em meio à incerteza. Principalmente nesse contexto de pecado. Temos pecados que nós nem mesmo sabemos que estamos praticando, mas nós acabamos praticando. Nessa área cinzenta, nesse caminhar tateando no escuro, quem que pode nos iluminar? Quem que pode nos dar clareza? Deus, porque Ele é a nossa rocha e nele nós podemos não caminhar mais agora balançando, vacilando, com medo de andar no escuro, mas agora temos um chão sólido, firme, no qual nós podemos ter a segurança de caminhar bem, porque Ele é a nossa rocha. Quando o salmista fala que Deus é o seu resgatador, ele está falando sobre liberdade, está falando que em Deus ele pode ser liberto. O resgate era o ato de pagar uma quantia de dinheiro para libertar um ou mais de um escravo. Quem se relaciona com Deus por meio de Jesus Cristo é liberto do pecado. É isso que quer dizer João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse trecho fala sobre Cristo, porque o próprio Cristo tinha dito, como está escrito em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com isso eu não quero dizer que sempre que aparece na Bíblia falando sobre verdade, está falando sobre Cristo. O que eu estou dizendo é que, no contexto de João, em que em João aparece muito essa questão da verdade, essa palavra, é um termo muito próprio do livro de João, e significa, sim, Jesus Cristo. Em João aparece muito essa ideia das metáforas, como Jesus sendo o pão, Jesus sendo o vinho, Jesus sendo o bom pastor, Jesus sendo a porta, Jesus sendo o caminho. Então, Jesus é a verdade, e nesse contexto não é diferente. Quem se relaciona com Jesus, quem conhece a Cristo, será liberto. Quando nós olhamos para Salmos, nós vemos essa ideia. O salmista falando que Deus é o seu libertador. Deus é aquele que o liberta do pecado, do domínio do pecado, dessa guerra de domínios. Deus é capaz de nos libertar. Então, da mesma forma que nós vemos que, em meio a incertezas de quem que pode discernir suas próprias falhas, Ele é a rocha e Ele nos dá convicção, aqui nós também vemos um contraste em que o salmista ele falou anteriormente pecados intencionais, que eles não me dominem, e logo depois ele fala, Ele é meu resgatador. Ou seja, o salmista pede que ele não seja dominado pelos pecados, sabendo que existe alguém que pode livrá-lo do pecado e alguém que pode dominar a sua vida, que é Deus, que deve dominar a nossa vida como nosso Senhor e que também nos faz ter domínio próprio para vencermos o pecado. Devemos nos recordar que o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo, ou seja, Deus é quem nos dá o domínio próprio. E por último, esse versículo 14 nos mostra que a solução que está em Deus, ela é fornecida por meio da oração. O próprio salmista faz isso. O versículo 14 é uma oração. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Devemos orar da mesma forma que o salmista orou. Senhor, guarda o Teu servo. Senhor, me guarde dos pecados involuntários e dos intencionais. Devemos orar como está em Salmos 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me
pelo caminho eterno. Devemos orar como em Salmos 141, versículo 3. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Meus irmãos na fé, nós precisamos aprender a reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus para reconhecermos melhor os pecados que estão na nossa vida. E nós precisamos clamar a Deus, tendo uma vida de oração diária, cada vez melhor, pedindo que Ele nos guarde dos pecados, pedindo que a nossa boca o glorifique e que os nossos pensamentos estejam voltados para as coisas do alto, que nós aproveitemos bem o dia a dia, com cada atividade, cada coisa que nós temos para fazer, mas com a nossa mente voltada para aquilo que agrada a Deus, com a nossa boca voltada para aquilo que vai ser edificante aos outros. Que Deus te guarde do pecado, que Deus me guarde do pecado, que Deus nos ajude a sermos íntegros e irrepreensíveis na sua presença. Que Deus nos abençoe.